Vamos continuar o estudo no capítulo 16 do livro de Ezequiel e vamos ver o finzinho dele, os últimos versículos que faltaram depois do Senhor denunciar como Israel tinha se depravado, se caído em tanta abominação a ponto de ser vista pelo Senhor como pior do que Sodoma e do que Samaria, que diz respeito às práticas pecaminosas. Então, aqui, depois dele fazer essa dura comparação, essa dura parábola, colocando Israel como uma irmã de Samaria e Sodoma, no versículo 56, o Senhor diz por meio de Ezequiel: não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Esse trecho, se você não lê com atenção, você não percebe que Deus aqui já está manifestando a graça dele. Muitas pessoas ficam falando que nós já estamos, no tempo da graça, que essa é a aliança do tempo da graça, mas Deus sempre agiu com graça, porque graça é uma característica do nosso Senhor. Graça é um atributo divino. E Ele é um Deus eterno, então Ele sempre agiu com graça e misericórdia, principalmente com o seu povo. E aqui você vê que o Senhor está falando: a aliança que você fez comigo, ela vai ser diferente. Eu vou te perdoar, mas eu vou trazer a minha aliança. E aí alguém que já está mais estudado vai ler e vai questionar: mas a aliança não foi Deus que sempre estabeleceu? Não foi Deus que apareceu no Monte Sinai e apresentou ali os 10 mandamentos, com a boca, falando com o povo testemunhou aquela glória toda e o pacto começou ali? Não é Deus que fez essa aliança por meio de Moisés? E sim, de fato. Só que aqui nós vemos que o Senhor está substituindo uma aliança que foi falha, porque estes homens não conseguiram cumprir essa aliança. E lá em Deuteronômio, quando Moisés apresenta o cântico, ele fala sobre a salvação vir por meio das obras da lei, das obras de justiça. Então, também é um dos motivos que muitos acham, que pela legalidade da lei eles já têm a salvação, porque as práticas da palavra era uma manifestação física da aliança que Israel tinha com o Senhor. Só que o Senhor, ele eleva essa aliança porque ele viu que o homem, com a força do seu braço, não é capaz de manter-se fiel. Então ele resolve dar um coração novo para todo homem que crê, não apenas para Israel, porque na semana passada nós lemos um pouquinho antes que Deus perdoaria os pecados de Sodoma, de Samaria e também de Israel. Então ele está estendendo essa graça sobre toda a humanidade e ele promete dar um coração de carne em que a sua lei seria impressa. Então já não é mais por força do braço
que o ser humano ia conseguir manter a aliança com o Senhor. Mas a aliança mediante a fé faria com que o homem se tornasse, na sua essência, alguém cheio da justiça do Senhor. E movido por essa essência, ele ia praticar as obras da lei. Nós temos uma comparação aqui desses versos, né? Principalmente os últimos versos, quando a gente pega dos 59 até os 63, com o Novo Testamento. Dá para a gente traçar um paralelo e nós vamos fazer isso hoje. Mas antes disso, eu queria que você se atentasse que aqui, entre esses versos, né, dos 56 ao 63, na verdade, você tem uma promessa de restauração para Jerusalém, para Samaria e para Sodoma. Você tem uma promessa de pacto renovado em graça, e Israel se lembraria e se envergonharia. Isso não aconteceu quando Jesus veio, porque muitos deles rejeitaram o Senhor, né? Não veio sobre todo o povo, né? Porque quando a gente fala de uma promessa para Israel, a gente está falando de um macro, não de um micro, não de pessoas na sua individualidade que se salvaram porque creram, confessaram, muitos se tornaram discípulos, desse grupo de judeus vieram os apóstolos, mas a gente não está falando de maneira micro, a gente está falando de maneira macro. Existe uma profecia de restauração para a nação de Israel, assim como existe uma profecia de restauração para o mundo. Então, quando nós lemos, a gente tem que ter também essa noção que as palavras do Senhor, elas atingem a nossa vida individualmente, quando a gente traz essa palavra para a nossa vida, mas ela também é ligada ao todo. Tanto que ele fala assim, no versículo 60, eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Aqui não se refere à mocidade daqueles homens que estavam no cativeiro da Babilônia, que viveram naquela geração e que quando eram moços se converteram ou fizeram a aliança, porque desde pequenos eles eram circuncidados, então eles já tinham aquela aliança desde o nascimento. O que Deus está falando é da aliança que ele fez com os patriarcas. Lembra do que nós lemos antes, lá no início, o Senhor traçando um paralelo de uma menina recém-nascida, abandonada, que foi sendo tratada por ele, cuidada por ele, se tornou moça, se tornou adornada por ele, só que adulterou. Ele faz, a Bíblia é cheia dessas associações. Então, essa mocidade aqui está se referindo a Abraão, Isaque e Jacó. Aquela aliança que lá no passado Deus fez com Abraão, Deus fez com Isaque, Deus fez com Jacó, porque apesar dela ter sido passada de pai para filho, o Senhor apareceu para cada um deles, confirmando que ele era o Deus do seu pai, né? Para cada um, tirando Abraão. Mas ele apareceu para Isaac falando, eu sou o Deus de Abraão. E ele apareceu para Jacó falando, eu sou o Deus do seu pai e de Abraão. Então, o Senhor, ele afirmou essa aliança com eles. E ele separou esse povo para uma obra. E ele não esqueceu, né, do motivo pelo qual ele separou Abraão, que era trazer um descendente para pisar na cabeça da serpente, que foi uma promessa que ele deu no Éden, antes de tudo acontecer por meio de Abraão, do povo de Israel ser formado. Deus já tinha determinado que ele enviaria uma salvação, a graça dele estaria sobre a humanidade no tempo certo. Então esse povo tinha que ser preservado, principalmente os descendentes de Judá, para poder que isso tudo acontecer da maneira como Deus estabeleceu. E ele converte o coração. Isso que é bonito, né? Porque nós estamos sempre cegados nas nossas iniquidades, nos nossos enganos, nos nossos erros. A gente acha que a gente está fazendo tudo certo. A gente acha que ter as nossas crenças e ter a nossa forma de cultuar a Deus está certo, e não está. E o Senhor, ele sabe que a gente não consegue acessá-lo se ele não se apresentar, então tudo é por meio dele. Quando a gente lê que é por ele, para ele, por meio dele, é porque
porque, de fato, não são só coisas do seu trabalho ou do ministério que você faz para o Senhor que você depende dele, mas você depende dele até para se arrepender. Porque se ele não te revelar onde está o seu pecado, você vai permanecer no engano. Se ele não te tirar dos grilhões e das prisões que você se colocou, ou que o inimigo te colocou, você não vai conseguir entender o que é verdadeiramente uma liberdade, o ser livre em Cristo. Então, o Senhor nos provoca o arrependimento, o Senhor nos constrange com o seu amor. Quando nós temos contato com a santidade do Senhor, nós reconhecemos as nossas impurezas. Quando nós temos acesso ao Santo, bendito seja o seu nome, nós vemos o quão imundos nós estamos, o quão, na verdade, ligados ao mundo e não separados para Ele nós estamos, e nosso processo, então, de santificação começa. E o processo de santificação de Israel está acontecendo. O Senhor, de geração em geração, promove esse processo de arrependimento, e muitos judeus têm se convertido a Cristo, e nós veremos a palavra do Senhor se cumprir. Lá no versículo 61, diz respeito à restauração da terra e a graça por meio de Jesus que alcança as nações, porque ele fala, te lembrarás os teus caminhos, te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Israel tinha sido separado para ser o quê? Sacerdote das nações. Aqui Deus iguala, você é irmão de todos, você não é superior, você não tem nobreza, você se decaiu tanto, se depravou tanto, que você se igualou às nações pagãs e ímpias e politeístas, e idólatras e feiticeiras, e agora eu estou trazendo elas para mim, e eu trarei você. E quando você vir elas vindo para mim, você vai se envergonhar. O Senhor não só provoca os ciúmes de Israel, mostrando que os gentios têm mais intimidade com ele do que o povo que ele separou para ele, como está em Deuteronômio também, como aqui a gente vê que ele vai envergonhar Israel, porque o Senhor vai fazer com que esse povo veja que eles não aceitaram o Messias, eles não aceitaram a aliança, muitos ainda buscam, né, com a sua sinceridade, guardar a Torá, eles praticam, guardam o Shabá, eles buscam observar os mandamentos, as mitzvot, mas estão afastados do Senhor, porque a aliança agora é por meio de um homem. E nós vamos ver alguns trechinhos aqui, porque não é só a vergonha de ter se afastado com o Senhor que virá, né? Mas a vergonha de ter transpassado aquele que foi enviado para trazer restauração para eles. Quando nós vamos em João 17, abra sua Bíblia em João 17, nós vamos ler alguns versículos da oração de Jesus, e nós vamos ver que desde aquele tempo Deus já tinha estabelecido a separação de homens pelo mundo, né? Mas não todo mundo, mas aqueles que viriam a crer em Jesus Cristo. Então, no versículo 20, Jesus está no meio da oração dele, ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, ele fala algo que vai ser revelado para o mundo. Nós estamos vivendo uma geração que o nome de Jesus é falado pelo mundo, mas nós estamos unidos ao Senhor para que a nossa vida testifique essa unidade. Fica o questionamento no ar. Nós estamos santificados debaixo, nós recebemos essa oração de Jesus sobre a nossa vida para que nós revelemos, tá certo?
É estranha essa palavra. Nós revelemos que Ele está em nós e que Ele fez a obra em nós e que nós estamos transformados, nós estamos sendo tratados e nós somos nova criatura, ou as pessoas olham para a gente e acham que, nossa, nem parece que você é diferente, parece com todo mundo, né? Não estamos falando aqui de uma vertente de religião, ai, nossa, nem parece que você é evangélico, não é isso, mas nem parece que você é discípulo de Jesus, é chato ouvir isso, né? Porque a gente deveria estar sendo luz, sal na terra, mas não estamos causando impacto nenhum, a gente chega no ambiente, ninguém se incomoda com a nossa presença, não que a gente seja chato, não é para a gente incomodar de ser chato, inconveniente, mas a glória de Deus em nós, ela incomoda as trevas, se a gente não está causando nenhum impacto, onde a gente está pisando, algo está errado. Lá em João 1, quando João está, o Evangelho de João, né, agora, no mesmo Evangelho, aliás, perdão, é porque a gente vai para a 1 João daqui a pouco, mas quando a gente está no Evangelho de João, bem no início, que ele está trazendo lá uma introdução, uma explicação, tanto para judeus quanto para gentios, sobre Jesus ser a palavra que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas junto com o Pai. No versículo 9, ele tá, depois que ele fala sobre João, que João falaria a respeito dessa luz, dessa verdade, ele fala: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então Jesus, ele traz a luz sobre Sodoma, sobre Samaria e sobre Israel. Se a gente traçar um paralelo com Ezequiel, porque é uma profecia se cumprindo por meio do Messias, ele é a luz que traz ao conhecimento de Samaria, de Sodoma e de Israel os seus pecados. E aí quando a gente vai para 1 João, a gente vai complementar essa compreensão sobre o perdão. Por que o perdão é tão importante para nós? Por que os homens precisam confiar no Senhor Jesus? Porque a aliança mudou, né? Não que a aliança do passado não para o Senhor tenha sido invalidada, mas ele renovou esse pacto. Ele estabeleceu um pacto eterno com o povo de Israel. Ele diz que a aliança é perpétua. Só que essa aliança se torna plena em Cristo, porque ele é o fim de toda a lei que Moisés apresentou para o povo de Israel. Lá em 1 João, a gente vai bem para o finzinho. Vamos ler o versículo 7. Já que a gente falou sobre a luz, né, que vem iluminar os homens, vamos ler desde o versículo 7. Amém? Todo mundo abriu? Capítulo 1 de 1 João. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a luz, ela veio sobre a nossa vida e a gente precisa andar na luz. E andando na luz, a gente tem essa unidade com Cristo e também com o Pai. E a unidade com o corpo. Que estão todos andando na mesma fé, no mesmo Espírito, numa só palavra, né, numa só doutrina. E o problema de Israel é o problema de muitas pessoas hoje em dia, que acham que pelo fato de ter uma aliança com o Senhor, não peca, não tem pecado, já é pura, é justa e melhor do que os outros, superior aos outros. Só que se nós estamos dizendo que não temos pecado, diante da palavra, nós estamos mentindo. Então, recapitulando, se nós estamos andando na verdade e nós buscamos a verdade revela o que está errado ainda em nós. Porque, como nós aprendemos no Salmo 15, nós buscamos nos aperfeiçoar até o fim da nossa vida. Nós buscamos o aperfeiçoamento, nós buscamos andar em retidão, em integridade, só que ainda a gente não alcançou a estatura de varão perfeito. A gente está no processo de desenvolvendo a nossa salvação. Então, se a gente fala que a gente não tem pecado nenhum, a gente está mentindo, se enganando
e a verdade não está na gente. Mas se a gente confessa os nossos pecados, o próprio Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como ele determinou e disse para o povo de Israel, no tempo de Ezequiel, que ele perdoaria os pecados, ele restauraria e eles se envergonhariam. O Senhor, ele não quer que a gente sofra com os nossos pecados para a gente definhar neles, né, ficar se autocompadecendo pelos nossos erros, mas o pecado de fato, quando ele é trazido à luz e a gente se arrepende, a gente se envergonha de falar, poxa, pisei na bola, mas por que eu fiz isso? Que vergonha de lembrar das coisas que eu fazia, ou de que eu fiz mesmo caminhando com o Senhor. Só que o Senhor não fica lembrando dos nossos erros, ele permite essa vergonha para esse constrangimento não deixar a gente cometer o mesmo erro novamente, e a gente vê que foi ele que foi fiel. A nossa infidelidade só revela a fidelidade do Senhor. A infidelidade de Israel só manifestou a fidelidade de Deus. E por isso ele permite, né, a infidelidade se manifestar. Né? Ele permite para mostrar, ó, vocês precisam de mim. Eu sou fiel e eu mantenho a aliança, mas vocês precisam de mim para se manterem fiéis. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque a gente faz ele mentiroso? Porque ele mostra pra gente onde a gente erra. Ele mostra as nossas transgressões. Ele mostra quanto a gente está fora da lei ou praticando iniquidade. Então, se a gente fala que a gente não tem pecado, a gente está falando, automaticamente a gente está falando para Deus. Você está mentindo a meu respeito, porque eu estou perfeito. Porque aquele que não tem pecado é santo. Aquele que não tem pecado é justo. Aquele que não tem pecado não pratica abominação nem obras de iniquidade. Então a gente está falando para ele, não, você está mentindo a meu respeito. E será que, ou somos nós que estamos mentindo ao nosso próprio respeito? E aí podemos traçar um paralelo aqui, né? A gente vê então que o perdão ele sempre vem da fidelidade, não do mérito. Foi assim com o povo lá no tempo de Ezequiel, é assim agora. Jesus ali orou, né, para que todos sejam um nele, para que o mundo saiba que o Pai o enviou e o amou. E se a gente não anda na retidão, não busca essa unidade, a gente não está fazendo papel nenhum aqui para que o Senhor seja testemunhado. E no capítulo 2 a gente vê que a restauração, ela não é uma iniciativa nossa, assim como ela não foi uma iniciativa do povo lá em Ezequiel, uma palavra determinada pelo Senhor, que essa restauração viria sobre Israel e viria sobre os outros povos iníquos. Da mesma forma, o Senhor determina essa expiação de pecados, essa restauração, só que agora por meio de Jesus, que daí é a plenitude de tudo, né? No versículo 1 do capítulo 2 de 1 João está escrito: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui na conta não está só Samaria, Sodoma e Israel, né? Como nações, como cidades, mas está o mundo todo. Todos os habitantes da terra, eles têm a oportunidade de se arrepender e de ser perdoado por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo que advoga todos diante do Pai. Agora, para finalizar, nós vamos... só falta o 3, perdão. Eu acabei não lendo o 3. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Justamente foi isso que aconteceu com Israel e é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas desta geração, que dizem que são de Deus, né, são de Jesus, são servas de Jesus, são cristãs, mas não vivem debaixo dos mandamentos, portanto, elas são mentirosas. Elas mesmas se colocam em juízo diante do Senhor, mas para elas também tem oportunidade de arrependimento e restauração, porque o nosso Deus ele é bom e fiel. Amém? Agora, por fim, vamos abrir em Romanos 11,
Ali tem uma explicação clara de Paulo a respeito dessa obra do Senhor que alcança o mundo, tanto o mundo dos pagãos quanto o mundo dos judeus, e que o Senhor, ele estabeleceu, né, de uma maneira que ele até exclama, né, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Para uma pessoa que é muito preto no branco, assim, as coisas, né, ela não consegue entender a graça do Senhor. Aquele que vive na legalidade da palavra do Senhor, né, não vive no entendimento, no conhecimento e na essência dos princípios da lei, ele não compreende o agir do Senhor, porque para ele o que pecou tem que ser punido e o que anda na justiça tem que ser abençoado. Só que nós vemos aqui a graça do Senhor estendida e ele usando a fraqueza do homem em favor da própria obra. Então, vamos ler do versículo 29, do capítulo 11 de Romanos. Eu vou ler desde do 28, na verdade, porque o 28 dá uma contextualizada aqui na explicação, tá? Quanto ao Evangelho, ou seja, quanto à boa notícia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, são eles inimigos por vossa causa. Eles são inimigos porque eles estão contrários àqueles que creem no testemunho que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, enviado da parte do Senhor. Quanto, porém, à eleição, à escolha, eles são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não mudam, eles são perpétuos. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, aqui é uma conversa com os romanos eram gentios. Então, Paulo está falando, vocês antes eram desobedientes de Deus, porque vocês tinham os seus deuses, as suas práticas, vocês praticavam prostituição cultural, vocês tinham vários ídolos e altares e nem conheciam o Deus criador dos céus e da terra. Vocês tinham as suas filosofias sobre a criação do universo e o Logos sustentar o universo, uma coisa muito parecida com o pensamento dos judeus sobre a palavra, o verbo sustentar todas as coisas, mas vocês eram desobedientes a ele. Mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, você vê que o que estava acontecendo em Ezequiel está sendo explicado aqui. A desobediência de um povo que antes nem conhecia o Senhor foi coberta pela misericórdia de Deus quando eles creram que Jesus era filho de Deus e foi enviado e traz salvação. Eles creram num testemunho que nem pertencia ao povo deles. Só que no meio disso tudo, o povo de Deus se tornou desobediente, foi praticar as obras dos gentios, foi praticar as obras pagãs, e por causa disso eles se tornaram desobedientes. Deus colocou todo mundo na mesma conta, assim como ele colocou Sodoma, Samaria e Israel na mesma conta naquele tempo e falou, eu vou trazer restauração para todo mundo, e aquela promessa se cumpre aqui nesse tempo, né, dos evangelhos e da igreja primitiva se formando. A gente vê aqui Paulo explicando, por causa de vocês Deus permitiu essa desobediência se manifestar, porque daí a graça dele foi até vocês, alcançou vocês, e agora eles vão se envergonhar do que fizeram comigo, e a minha misericórdia vai alcançar, porque eu encerrei todo mundo na desobediência, porque ele olha para a terra e ele não vê um justo sequer. E aí a gente termina falando, ó, profundidade, né, até o versículo 33.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus, né? E acho que tá bom por hoje. A gente termina com essa bênção, né, declarada sobre a essência do nosso Pai e como Ele é bom. Então, se você aí caminha na desobediência, dá tempo de você se arrepender e desfrutar dessa graça e misericórdia. Amém? Até mais.